E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou após o vexame, essa derrota ridícula com a atuação ridícula do São Paulo em pleno Morumbi pro patético time do Vasco. Antes de mais nada, se assim como eu você está revoltado, pelo menos deixe o seu like e se inscreva no canal para que possamos passar raiva juntos com esse time patético e com esse treinador ridículo. Bora assistir o vídeo junto? No final, você sabe, eu volto, trago a minha análise, o meu pós-jogo e a gente vai falar verdades no vídeo de hoje. Crédito 3 atrás, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Entender que se você não tem o Lucas Oscar, talvez o desenho do time tenha que ser um outro desenho. E depois, assim, tentar solucionar os problemas que estavam claros para o São Paulo desde os 10 minutos do primeiro tempo. Porque o Vasco foi superior quase que o tempo todo. Agora, eu acho que o São Paulo tem uma questão, porque a gente sabe como a banda toca no Brasil. E eu não estou aqui dizendo que precisa demitir o Zubeldia. Eu sei que hoje talvez a maior parte da torcida seja a favor da demissão do Zubeldia. Eu só acho o seguinte, você vai ter um mês de interrupção agora. E a gente cansou de ver, né, em casos do gênero no futebol brasileiro, quando você tinha paradas por outros motivos que não a Copa do Mundo de clubes, você cansou de ver técnicos serem mantidos por um mês, trabalharem por este mês, e aí volta um jogo, o cara traz a pressão da posição na tabela, traz a pressão do último resultado, um jogo depois da volta, o cara é demitido. Então, assim, eu acho que a direção tem que ter isso claro na cabeça. Se ela confia no Zubeldia, se ela sabe que ele tem condições de melhorar o desempenho do time e tudo mais, tem que manter e não manter até o primeiro jogo, a primeira derrota depois da parada. Tem que manter de fato. Se ela cogita Mas trocar, agora, se ela acha acredita? que tem, se ela acha que tem a possibilidade de, nos 2 primeiros jogos depois da parada, demitir o Zubeldia, aí é melhor fazer a troca agora. Alguém acredita que a diretoria do São Paulo, depois das vaias, mais um jogo de vaias, o Júlio Casares também sendo xingado lá no Morumbi, alguém acredita que a diretoria tem essa convicção no Zubeldia, no trabalho do Zubeldia? Porque no ano passado não tinha. Começou até agora? Depois da fase ruim? Não tinha, mas manteve, né, Marcelo? Manteve, mas manteve também porque ele começou a apresentar um futebol um pouquinho melhor ali no começo do ano, depois aí vai no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, e aí ele continua, ele mantém. Eu até mas acho assim, eu acho que... Eu até acho que, assim, pode ser que, né, eles mantenham e demitam depois de 2 jogos. Mas nesse sentido, eu também acho que sou justo com a direção do São Paulo, porque a pressão já foi grande o suficiente para que ele tivesse sido demitido. O que eu quero dizer é, em outros clubes, talvez, a pressão que o Zubeldia já sofreu até agora, talvez já tivesse bastado para a direção falar, não, chega, vamos embora, vamos buscar outro cara. Então, não sei, difícil responder. eu acho que assim, é muito tentador você saber que tem uma parada de um mês. Porque como o Jean falou, se tiver convicção em ficar com ele, tem que voltar e continuar apostando nele. Por outro lado, se não tiver convicção, é a hora de tirar. É a hora de falar, beleza, obrigado, porque agora eu vou ter uma pré-temporada para montar o time para o segundo Mas esse é o olhar do Campeonato Brasileiro, né? Se você olhar pela tabela da Libertadores, não faz isso, né? Não faz. Sim, aí é o perigo de mexer e desandar a Libertadores, porque vai pegar o mata-mata agora. Se chegar um outro, vai pegar agora a Libertadores quando a coisa começa a funilar e vai ficar com a responsabilidade de passar nas oitavas. Claro, a diretoria e quem chegar. Porque Mas se você traz alguém para melhorar o time, para melhorar o time, o que eu acho que o Zubeldia conseguiu na Libertadores foi fazer o time ter aquele foco de time argentino em competição internacional. Sem ganhar, com uma vitória só em casa, 2 empates e 3 vitórias fora. Mas foi como isso? Foi, vamos jogar, vamos copar, que eles usam muito isso no continente, especialmente na Argentina e no Uruguai. Vamos copar, vamos jogar com garra, com empenho, com determinação, dividir todas as bolas, num grupo que não era exatamente dos mais difíceis. Só que não teve nenhuma grande atuação de você olhar futebol consistente, vistoso do São Paulo. Ele foi passando, foi ganhando do Aliança, deixou empatar em casa, do Libertad, do Tajeres, foi indo com dificuldades em todos esses jogos, mas agora o nível vai começar a crescer. Começou oitavos, né? Porque jogar com intensidade em Copa é o mínimo. É o mínimo. E conforme você vai crescendo, vai passando de fase,
a exigência técnica vai aumentando. E o que eu acho que a perspectiva é, hoje o Zubeldia já não está na primeira prateleira dos técnicos em atividade no Campeonato Brasileiro. Já não vejo mais isso. O trabalho dele, tá? O trabalho dele hoje, nesse momento, não corresponde, e eu estou somando com o que foi feito ano passado. Mas já esteve, Eugênio? Ele chega conseguindo mudar a cara do São Paulo, no momento que ele chega. E muito em cima disso, de ser um time muito aguerrido, de muita intensidade, que gosta de ser dominante no jogo, mas nunca mostrou uma sobriedade para tomar as decisões, uma tranquilidade em campo, um controle de jogo que lhe permita dizer, ser realmente um time pronto para ganhar. É um time que ia, ok, muito na base do esforço, na base do talento de um ou outro jogador, que o São Paulo, nesse momento, não tem. Mas, coletivamente, não chegou a ser um time brilhante em momento nenhum. Dito isso, chegou a hora de trocar o Zubeldia do São Paulo? Eu acho que se o São Paulo... Porque eu acho que todo time tem que fazer isso, tá? Está monitorando constantemente o mercado. Sim. Das possibilidades dos treinadores disponíveis... que realmente com talento. Não é assim, eu vou tirar para pegar o primeiro que está passando na esquina aqui. Porque hoje se voltou a fazer no Brasil. Estão pegando todo mundo que já teve algum nome, que está passando por aqui, pega e entra. Eu acho que se você tem um mapa de mercado que te indica treinador com potencial, opa, esse cara aqui pode me dar respostas interessantes. Acho que seria a hora de trocar. É claro que vai ter entrevista do Zubeldia, vamos mostrar aqui para vocês no Linha de Passe, mas isso vai ser muito debatido. E é claro que a diretoria do São Paulo está debatendo isso neste momento. Quero a opinião de vocês também. Chegou a hora do fim do trabalho do Zubeldia no São Paulo, Breler? Não. Eu sei que há muita resistência do torcedor do São Paulo, há muita impaciência também, mas a diretoria do São Paulo montou um elenco para as Copas. Para mim, isso é evidente. Não é um elenco suficiente. É claro que pode jogar e precisa jogar melhor no Campeonato Brasileiro, até para não comprometer as Copas pela ansiedade que isso gera da situação no Brasileiro. Mas, ainda assim, se a diretoria tiver pulso firme e mais autocrítica, vai saber que é um trabalho difícil de se executar nessas circunstâncias. Tem 2 jogadores, Oscar e Lucas, que tem reincidência de lesão. Tem o Ferreirinha, que é o jogador, pelo menos que não é da base, mais cascudo, um único de velocidade do elenco, que também tem histórico de problemas físicos. Estava numa ótima fase. Né? E estava muito bem, e o Zubeldia perde. A lesão do Caleri, e o Caleri... Que dá aquela tranquilidade melhor momento ali na dele. frente. Esse já não estava. Não estava no melhor momento. Então, não estava no melhor momento. Mas é o que é uma opção para ele. A liderança, e o Caleri é um cara que espelha muito da atitude do Zubeldia em campo, né? Que leva a mensagem do treinador. Então, se a diretoria coloca tudo isso na balança, vai saber que tem uma responsabilidade maior que o treinador. E, de novo, é claro que o time pode jogar melhor. É claro que deve exigir essa cobrança, essa exigência, mas com parcimônia e fora de rede social, fora de barulho de estádio. E o São Paulo, desde o ano passado, quando o Zubeldia faz aquele discurso, eu queria ter ganhado a Libertadores, eu ainda acredito que vamos ganhar uma Libertadores, a diretoria compra, porque é o título que a diretoria trata como prioridade. E por tudo isso eu vejo que o Zubeldia, ao cumprir a missão na Libertadores, ganhou um crédito também e não cumpriu a missão com louvor. Até hoje não perdeu um jogo na Libertadores, então acredito que isso também seja um trunfo dele pela permanência e com uma parada, respirando um pouco mais, os jogadores voltando de lesão, eu vejo que o São Paulo, pelo menos nas Copas, tem boas condições de competir. Essa mesma diretoria que... Tem um óbvio trabalho de técnico ali melhorando o time. Do outro lado, a gente não consegue enxergar isso. O São Paulo está desfalcado o ano inteiro. Pois é. O ano inteiro. Já mudou, trocou. E aí, já se machucaram aqueles que tinham ganho espaço a partir da saída dos primeiros machucados. E o time, tudo bem, não consegue ter uma sequência com o mesmo elenco. É compreensível isso. Mas em nenhum desses momentos teve exatamente essa capacidade de solução mesmo. Mostrar dentro de campo, tá aqui o trabalho.
Tá faltando isso, por isso a cobrança. E vem desde ano passado, quando o time é eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, que ele passa a empurrar com a barriga. Não, e outra, né, Eugênio? Acho que assim, a questão do elenco, claro que os caras fazem muita falta, né? É óbvio que a ausência desses jogadores, ela muda muito o São Paulo. Porém, não dá pra ficar sempre com essa muleta de que, mas o elenco do São Paulo, Porque aí o elenco do São Paulo perde pro Mirassol jogando em casa. E aí você vai falar o quê? O Mirassol tem um elenco espetacularmente melhor do que o São Paulo? O próprio Vasco. Mas talvez mais equilibrado dentro do que pode fazer o Mirassol do que o São Paulo. Não, mas ainda tudo bem. assim, Hoje não, você senão, tem... assim, sempre culpa olha a do diferença. elenco. São Paulo jogando em casa. Ele tentou mais bola longa que o Vasco e cruzou mais que o Vasco. São Paulo. Então, o Vasco que tem no Verratti o seu... Né, é o cara que... E o Vasco vai variar, não vai ser só bola de um lado e o Verratti que lute. Né? Ele fez um gol tocando por baixo, a bola vai pelo alto quando tiver que ir. Mas não vai ser a única jogada do Vasco. Mas o Vasco tinha. Olha o meio de campo do Vasco. O Vasco tinha o Felipe Coutinho, que não existe esse jogador no São Paulo. Jogador que passa, que organiza. Existe, mas não está à disposição. Não está à disposição. Estou falando de dentro de campo. Você tem o Luciano. O Luciano é um atacante. Então. Que joga ali. É um atacante. É outro cara. Totalmente diferente do Coutinho. O Alisson e o Pablo Maia. O Alisson é um volante que, por origem dele, organiza um pouquinho mais. Mas se você tem uma marcação no Luciano e no Alisson, me diga por onde o São Paulo vai jogar. Sabe o que o São Paulo vai fazer? Ele vai esticar a bola e ele vai cruzar, porque ele não tem organização. Tudo porque bem, os meninos de você acha beirada... que o São Paulo deveria, então, buscar um desenho e não jogar com o Luciano como se fosse um substituto do Lucas ou um substituto do Oscar? Aí a ele questão tem... é essa. É o tempo que você teve de data FIFA para treinar que você não consegue treinar para apresentar nada diferente. O Ryan, que é o Vasco. Num time que tem o Lucas Ferreira, o Luca e o André Silva, que não é o gênio da bola. Tá, você vai abrir mão do Luciano ainda? Não digo... Ainda nesse time, eu nem digo com tantos abrir mão problemas... do Luciano. Né? Eu digo você mudar o desenho do time a partir do momento em que você não tem os meias para fazer essa função que o Luciano tentou fazer hoje. Vasco, essa é a questão. Nesse setor, o Vasco deu um banho nele. Porque o Vasco tinha o Hugo Moura, o Tietê e o Coutinho. E tinha um ponto final, que é o Verratti, que absolutamente é o cara que... É o senhor Vasco, né? É o cara que nos péssimos momentos, ele que aparecia. E sem bola, o Nuno pelo lado esquerdo também, preenchia o meio. E é bom jogador. E o Paulo Henrique também. Então, assim, hoje, você tinha o Vasco, mas muito mais equilibrado, com mais opções do que o São Paulo, para organizar. Eu acho mais bem organizado, mais bem montado. Mas com jogadores que São Paulo não tem. São Paulo não tem um Coutinho hoje. Tudo bem, eu te entendo e eu concordo, inclusive com a sua avaliação. Nem o Nuno, o São Paulo tem um jogador hoje que... Então, se eu vejo... Eu sei que vai sobrar na conta do Subeldia. E aí vai chegar alguém que vai receber o Lucas Moura, vai receber o Oscar de volta, vai receber o Ferreirinha e vai receber reforços, talvez, provavelmente. E esse cara vai sair como um cara que consertou o time. Eu quero ver alguém pegar e dar jeito com os jogadores que estão no banco, né? Porque assim, qual é o desenho com os caras que estão no banco? Olha quem entrou. Entrou o Dineno, chegou ontem. Entrou o Bobadilha, também não vai mudar o São Paulo lá na frente. E o Ryan Francisco. O Endel... Cara, então, aí tem o Jandrei, é goleiro. Eu estou de acordo com você, eu não consigo achar os caras. Ele tem o aqui. Malk, ele tinha o Ferrarese na lateral, o Patrick, o Felipe Negrucci, o Matheus Alves e o Henrique. Realmente, assim, são jogadores até desconhecidos do São Paulo, mas eu estou muito com o Jean. Um treinador como o Zubeldia, em uma data FIFA, ele precisa encontrar soluções sabendo que ele vai encontrar o Vasco e ele conhece o Vasco. Não, o que eu acho assim, eu concordo muito com a avaliação que o Calçade fez sobre o Luciano e as características do Luciano. E as características do Luciano indicam que ele não é o meia central num 4-2-3-1. Essa pra mim é a questão. Então, se você não tem o Oscar, se você não tem o Lucas, ainda que você jogue em casa contra o Vasco, com todas essas deficiências que de fato hoje, por conta das ausências o São Paulo tem, talvez ele devesse buscar um outro esquema, quer dizer, tá, entendeu? Coloca mais um no meio campo mesmo, solta o Luciano junto com um outro atacante, pode ser o André, por exemplo. Quer dizer, você escala
um time que cabe melhor para você aproveitar o melhor dos jogadores que você tem. E eu concordo que existem limitações, mas me parece que o desenho de hoje não era o melhor desenho, até mesmo para o que ele tinha nas mãos para montar essa equipe. Hoje foi o melhor jogo do Vasco. Tem um do jogo do Fortaleza também, mas você preferiu o jogo de hoje? O Vasco tinha feito também contra o Melgar um bom jogo. 3-0, o Felipe Coutinho também foi bem. O Fortaleza também foi 3-0. Fortaleza 3-0, mas esse foi um jogo com mais repertório do Vasco. O Vasco alternando, porque o Jean destacou essa verticalidade do time, mas também teve ali algo que o Diniz aprecia muito, que é uma saída tranquila, por isso que o Vasco demorou a entrar no jogo, estava ali meio ansioso, o passe não estava saindo, não estava conseguindo fazer esse jogo mais apoiado, e quando a saída de bola passa a funcionar, é que o Vasco começa a jogar melhor, e aí tem... O Zubeldia, para mim, faz uma mexida no segundo tempo que não melhora o time, até ele coloca o Dineno no lugar do Luca. E o Luca, queira ou não, por mais jovem que seja, pela característica, é jogador de velocidade, é jogador que dá dinâmica pelo lado. Ele acaba ficando com 2 centroavantes que povoaram a área, mas não teve gente para carregar a bola até lá. E aí o Zubeldia tem sido muito questionado pela maneira como trata a base, né? O Rian Francisco entra poucos minutos, marca um bonito gol, tem tido poucos minutos, e do lado do Vasco, o Diniz já chega em uma das primeiras coisas que ele faz. É trabalhar com o Ryan. O Ryan é um jogador muito promissor. Gelada. E olha, um tricolor do Zubeldia completamente perdido nessa noite de quinta-feira. O dinizismo funcionando, mais um 3-1. Na verdade, teve o gol do Rian agora no finalzinho. Não foi um 3-0, mas 3 gols do Vasco. Importantíssima vitória. O Vasco sobe um pouquinho na tabela, então vai para essa parada. Para o Mundial de Clubes, vai ficar treinando, dar uma folga para os jogadores, mas vai com um alívio da 13ª colocação. Paulo Calçade, como é que você viu o dinizismo no Morumbi e uma torcida sem paciência que não consegue encontrar mais no Zubeldia, ter no Zubeldia alguma confiança, né? Boa noite. Olá, Marcelo, olá, Fã de Esportes. Companheiros, esse jogo é um jogo que tem 2 lados muito claros, né? Um lado do São Paulo, que tem desfalques e as coisas não funcionam, e do outro, do impacto do Diniz no jogo do Vasco da Gama. Porque se o Vasco não teve mudanças radicais, estou falando de elenco, com a chegada do Diniz, ele tem um outro comportamento. Então, o que se viu em campo hoje, assim, para mim, o que eu tiro do jogo, além de falhas, né, também tem isso, é a segurança do Vasco, como há muito não se via para jogar uma partida de futebol. Uma equipe mais confiante, com mais segurança e com mudanças de comportamentos que são gerados onde o Diniz a equipe que ele treina, ela assume características que ela não tinha, certamente, como posse de bola, e a gente viu um Vasco também muito organizado, taticamente, sem a bola. Por exemplo, era normal ver, assim, atrás da linha da bola, inclusive o Verratti. E geralmente é o centroavante que fica empurrando a defesa contrária, que prende os zagueiros, mas o sentido de urgência, a necessidade do Vasco, que abre o placar, e é importante todos participarem para manter o placar em vantagem. Então a gente viu um comportamento do Vasco, sim, extraordinário, excelente, que gerou a vitória. E aí tem o lado de São Paulo. O lado de São Paulo que falhou demais e faltam jogadores muito importantes para a equipe, né? Você não tem o Lucas, não tem o Caleri, não tem o Oscar, não tem o Ferreirinha. Então são caras que quando você tira da equipe, ela sente, mas ninguém vai levar isso em conta. Nesse momento está na conta do Zubeldia e no momento que o São Paulo entra neste período que todos os clubes vão ter para se preparar para o retorno. Sim. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para os companheiros. Uma noite fria em São Paulo, torcedor do Vasco que trocou o Dia dos Namorados, a celebração pelo jogo já ali com certo pessimismo, né? Fazia 12 anos que o Vasco não vencia o São Paulo no Morumbi e conseguiu, na verdade 13 anos, né? Desde 2012, e consegue quebrar esse tabu. Começou o jogo meio perdido, demorou a se encontrar na partida, mas depois dos 15 minutos, quando a marcação encaixou, a saída de bola passou a funcionar,
o Vasco foi muito superior. Foi um passeio do Vasco no Morumbi. Tem o gol ali no finalzinho do Rian Francisco, mas o Vasco poderia ter goleado por mais, pelas oportunidades que criou, pela maneira como foi agressivo. É um jogo que tem todas as digitais do Diniz. Tem jogo apoiado, posse de bola, a saidinha, a tal badalada saidinha. Hoje, no primeiro gol, se não é esse princípio de jogo que o Fernando Diniz tem, a jogada não sairia, porque começa com o Hugo Moura recuando na linha de zagueiros, faz o passe esticado para o Paulo Henrique, que teve a liberdade. Hoje vimos a clara diferença de um time ruim, bem treinado, ou com no mínimo uma ideia de jogo, de um time ruim, mal treinado. O time do São Paulo e o time do Vasco, pelo menos o time atual do São Paulo, são dois times ruins tecnicamente. Talvez se equivalem, a zaga do São Paulo e os laterais talvez sejam melhores que a zaga e os laterais do Vasco. O meio de campo do Vasco é um meio de campo, pelo menos ali o Coutinho, anos-luz melhor que o do Luciano. Os ataques se equivalem, né? O Verratti é um grande cabeceador. Hoje até fez um gol de pé, mas tem como maior virtude cabeceador, né? Ser um bom cabeceador. O André Silva também. São times que se equivalem. O Vasco não é um time brilhante, o São Paulo não é um time brilhante. Mas hoje ficou claro a diferença de um time que ficou uma semana treinando e um time que ficou uma semana perdendo tempo. Claramente o time do Vasco é um time que tem ideia de jogo. Tecnicamente, os jogadores do Vasco são ruins. Por isso que eles têm ou tiveram muita dificuldade até sair o primeiro gol. Porque tecnicamente é um time ruim, né? Assim, tem poucas peças ali, Coutinho, o Nuno, o português lá, acho que é Nuno Gomes também, é um cara tecnicamente, mas em geral é um time tecnicamente abaixo, mas que tem padrão de jogo. O São Paulo também não é um time brilhante, mas cá entre nós, Alisson e Pablo Maia são bons volantes. O Enzo Dias, apesar de não estar hoje, não fez uma boa atuação, mas ele é um bom lateral, vem sendo destaque do São Paulo. O Alan Franco, só o Alan Franco tá jogando nesse time. O Lucas Ferreira é um bom jogador. Mas a grande diferença é que o time do Vasco é treinado. O time do Vasco passou uma semana treinando. O time do São Paulo ficou uma semana perdendo tempo, porque esse técnico não dá o mínimo de padrão de jogo do São Paulo. O São Paulo simplesmente não sabe o que fazer com a bola. É inacreditável como o São Paulo literalmente não sabe o que fazer com a bola. É vergonhoso. O Luciano. Hoje, o comentarista, se vocês assistiram o jogo pelo Premier, o comentarista falou, poxa, eu não gosto do Luciano nessa posição. Eu acho que o Luciano rende mais como segundo atacante. Mas hoje, no dia 12 do mês 6, esse cara foi perceber isso. Nós somos torcedores do São Paulo, a gente sabe disso, tem quase 2 temporadas. E eu não tô falando que a culpa do resultado foi do Luciano. Ele, assim como todo o time, tiveram uma atuação patética. O responsável por essa atuação patética, a gente vai ver a mídia, Arnaldo Tironi e alguns outros, colocando a culpa nos desfalques. Como se Lucas e Oscar, o Caleri nem vinha em grande fase, mas Lucas e Oscar fossem fazer esse time jogar da água pro vinho. Da água pro vinho. O São Paulo só está, entre aspas, que está sem os seus 2 melhores jogadores. Mas o São Paulo está faltando só 2 jogadores, Lucas e Oscar. Vocês acham mesmo que com Lucas e Oscar esse time ia jogar o fino da bola? A gente ia ficar dependendo do Lucas arrancar, driblar,
fazer tudo. A gente ia... Aí o Oscar ia pegar na bola, se o Oscar tivesse em campo hoje, o Oscar ia pegar na bola e ia fazer o quê? Ia levantar a cabeça e ia estar todo mundo parado, porque o time não tem o mínimo de movimentação ofensiva. E as pessoas querem colocar a culpa disso nos desfalques. Quer colocar... a culpa é dos desfalques. Poxa. Cara, sinceramente, é vergonhoso. É vergonhoso. O São Paulo perder do jeito que perdeu. Pro Vasco, achou um gol ali no final. Um belo gol do Rian Francisco, por sinal, né? Mas, pensem comigo. Será que os dois jogadores... o Marcos Antônio também tá lesionado. O Marcos Antônio nunca foi titular desse time. Começou a jogar depois da lesão do Pablo Maia. O Ferreirinha também nem vinha numa boa fase assim. O time não tem padrão de jogo. O time não tem movimentação ofensiva. O time é um catado dentro de campo. E a culpa é dos desfalques. A culpa não é do técnico que não treina. Não é do técnico que não faz esse time ter uma saída de bola. Não é do técnico que não faz esse time ter uma triangulação, ter uma inversão, que escala a porra do time da maneira certa. Ele não sabe escalar o time. Ele não sabe escalar o time. Se o time não tem um armador, joga com 3 volantes. Joga com a linha de 3 zagueiros e com 2 atacantes. Por que caralho você insiste em colocar o Luciano no meio? Por que cargas d'água você insiste em jogar nesse maldito 4-2-3-1? Eu espero que o Júlio Casares tenha cunhão para mandar esse técnico ridículo embora. Porque o São Paulo do ano passado era um time que tinha minimamente um padrão de jogo. Minimamente. O São Paulo desse ano não tem nada. Não tem nada, não tem padrão de jogo, não tem padrão defensivo. O Alan Franco, o Arboleda defensivamente até que tava bem, mas na saída de bola tava um Deus nos acuda. E o Alan Franco era o único cara que tava jogando nesse time. O Luciano chiliquento, como sempre, a piada de sempre. O Luca errando tudo que tentava. O Lucas Ferreira errando tudo que tentava, mas ainda melhor que o Luca. A bola não chega no André Silva. Entrou o Dineno. A bola não chega no Dineno porque não tem quem crie. Não tem quem crie nesse time. Mas a culpa é dos desfalques. Os desfalques são... Quando voltar Lucas, Oscar e Ferreirinha, esse time vai voar. Esse time vai jogar muito. Todos os problemas do São Paulo estarão resolvidos quando Lucas, Oscar e Ferreirinha estiverem em campo. Assim como foi contra a Inter de Limeira, assim como foi contra o Velo Clube, assim como foi como vários outros jogos que eles estiveram em campo. E o time também teve atuações ridículas. Sabe por quê? Porque o problema não é só os desfalques. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!